O poder das aparências. Olha, este vídeo depois vai levar um filtro, certo? Não. Quê? Achas que é preciso? Porquê é que partilhamos aquilo que partilhamos e o que é que temos realmente medo de mostrar? Eu sou a Lena. Eu sou o Luz, bem-vindos ao 4º episódio do nosso podcast. Íntimo. Parece haver uma necessidade em muitas pessoas de ostentar um certo estilo de vida, com determinados produtos, marcas, momentos, e tudo isso é publicado nas redes sociais. De onde é que tu achas que vem esta necessidade que temos hoje em dia? Eu acho que toda a gente tem uma certa necessidade que os outros nos percepcionam de uma certa forma. Ou seja, sempre melhor do que aquilo que na verdade nós temos. Qualquer coisa que nós façamos que foge um pouco da nossa rotina. Vamos comer fora, de repente toda a gente começou a gostar de sushi, toda a gente começou a adorar sushi. Não, o sushi é uma coisa que fica bonito, fica instagramiável, esta palavra aqui. Ou vamos a um concerto, as pessoas em vez de estarem a olhar para o palco, as pessoas estão a olhar para o seu telefone e quase que assistem o show inteiro na pequena tela do seu telefone a ver se está a ser bem gravado. Isto tudo para demonstrar aos outros que nós estamos aqui, que nós fomos ali. E acho que há uma necessidade tão grande de demonstrar aos outros que nós temos uma vida espetacular, que fazemos imensas coisas, que às vezes efetivamente as pessoas esquecem-se de viver o momento. As pessoas estão no telemóvel em vez de estarem efetivamente a conviver com os amigos ou com os namorados ou com as namoradas. Parece já ser um sintoma também dos nossos tempos de estarmos completamente reféns do mundo digital. Isso já é outra conversa, mas ligando novamente aqui à questão das aparências, é uma coisa que no fundo sempre existiu. Até há um ditado muito antigo que eu penso que é assim: a mulher de César não basta ser séria, ela tem que parecer séria. Já no tempo dos romanos, a esposa do imperador não bastava ser uma mulher de bem. Ela tinha que parecer. Ela tinha que parecer. Portanto, aqui a questão das aparências a nível social tem uma força gigante e sempre teve. Claro que nestes tempos modernos e contemporâneos que nós vivemos, com a questão da internet e das redes sociais, especificamente, vem agudizar, acho eu, muito esta questão das aparências, e isto leva-nos a uma simples pergunta: será possível alguém ir de férias e não publicar uma única fotografia nas redes sociais? Existe uma frase que muita gente usa em tom de brincadeira, mas ela é real. Se não publicaste, não aconteceu. As pessoas assumem que se nós não publicamos uma única foto de uma saída à noite, de uma viagem, não sei o quê, é porque nós não fomos. Se alguém não publicar alguma coisa, tipo de uma coisa diferente, uma saída à noite, mas pronto, vamos para a viagem, é porque possivelmente há ali algum caso de infidelidade. O que é que ela tem a esconder? Exato. Não é? Como assim? Ela vai viajar e não publica nada? Parte-se sempre do princípio que se a pessoa foi viajar e não publicou nada, é porque ela está com outra pessoa. Muitas vezes a pessoa efetivamente não fez nada de errado, mas os outros vão assumir que ela fez alguma coisa de errado. E isto acaba por ser aí uma prisão. Se partirmos do pressuposto que efetivamente há muita gente a publicar diariamente e semanalmente muitas das coisas que faz, e principalmente pequenas coisas que podem ser da rotina e que podem ser percepcionadas como ou estar na moda, tal como as situações que estavas a descrever. Sim. Quando alguém não tem redes sociais, toda a gente parte do princípio que ela acabou de passar um processo traumático qualquer em relação ao luto de uma relação, alguma coisa que não correu bem, alguma coisa que foi parar à internet que a pessoa não gostou, assim. Mas parte sempre do princípio que se a pessoa não tem redes sociais, tem alguma história traumática atrás da Ou porta. está a fazer um desmame, digamos assim. Sim, porque houve algum momento em que aquilo foi super tóxico para ela. Está a fazer um detox? É super pouco provável que alguém acredite que tu não tens redes sociais porque simplesmente não gostas. Ou esta questão de ter o perfil aberto e depois fechar o perfil e depois abrir novamente, não é? E depois há muita gente que anda neste jogo, não é? Lá está, conforme as situações de vida. As pessoas efetivamente têm essa pressão de corresponder a uma vida espetacular, com os novos influencers, etc. Dão uma ideia de uma vida espetacular e de repente passam por um momento em que estão depressivos e já não conseguem corresponder àquilo e fecham a conta. Porque precisam mesmo de respirar. A ideia constante de ter uma vida maravilhosa aos olhos dos outros ainda parece que leva a pessoa mais ao fundo do buraco.
dão a aparência de viverem num determinado estilo de vida que no fundo é só uma fachada, de certa forma, ou até um sonho. Gostariam efetivamente de ter o estilo de vida que de vez em quando publicam nas suas redes sociais, quando na realidade podem ter uma vida completamente diferente. Viver uma mentira é uma coisa muito dolorosa. Viver uma fachada é uma coisa muito dolorosa. Mesmo que a fachada seja ostentar uma vida feliz quando a pessoa não está feliz. De certa forma, as redes sociais vieram dar a ideia quase de que qualquer pessoa pode ser uma figura pública, e isto é algo que nós já vimos acontecer, por exemplo, há 20, 25 anos na televisão com a chegada dos reality shows. O Big Brother foi eventualmente o primeiro programa deste género que hoje em dia chamamos de reality TV. Isto espalhou-se muito pela sociedade, no sentido de que o comum dos mortais tem o desejo de ser reconhecido socialmente perante os outros. Eventualmente, a figura do influencer, do influenciador, é a pessoa que melhor representa esta nova realidade. Antigamente, as únicas pessoas que poderiam ter os seus 5 minutos de fama eram pessoas que fossem ligadas a coisas mediáticas, não é? Ou seja, o cinema, as artes, o futebol, todas essas coisas que levam fanatismo, etc. A palavra influencer nasceu precisamente das vezes pessoas que têm características. O humor dá muita visibilidade e tal, as pessoas hoje em dia trabalham muito a questão de ser criativas no humor. Antes das redes sociais, aquelas pessoas que faziam stand-ups, hoje em dia isso não vai funcionar se a pessoa não tiver uma rede social em que faz lá o seu show de piadas, não é? As pessoas não vão comprar um bilhete de uma pessoa que não conhecem na rede social. A criação de conteúdos. Sim, a criação de conteúdos hoje em dia é muito grande. Tem aquela coisa das pessoas que viajam imenso, não é? E fazem aquela vida romântica que toda a gente quer. Começou a ser muito amplo as formas como uma pessoa pode ser influencer. Só porque a pessoa é bonita, faz imenso exercício, faz receitas sem glúten. Acaba por ser muito ampla a forma como uma pessoa consegue chegar ao público. Já não é preciso seres um artista, um desportista ou alguém com que atrai as massas. Uma profissão mais tradicional para chegares a um grande público, porque as redes sociais fazem esse contacto direto entre uma pessoa e os seus seguidores. Seja como for, pode haver um lado muito negativo e muito nocivo nesta questão dos influenciadores, porque principalmente para adolescentes, muitas vezes raparigas ficam mais suscetíveis àquilo que veem, a tratamentos estéticos, a determinadas imagens de beleza que são inalcançáveis muitas vezes, muito exageradas e que podem ser muito prejudiciais mesmo para a saúde mental dos adolescentes, por exemplo. Cada vez mais as meninas fazem cirurgias estéticas muito cedo e muitas vezes até antes dos 23. E nós só começamos a envelhecer a partir dos 23. Até os 23 estamos já a amadurecer. Esta coisa da gordurinha a mais e tal, as pessoas têm essa questão de a pessoa X é maravilhosa e eu também quero ser. Já não é mais aquela, mas ela é modelo. Não, a pessoa não é modelo, a pessoa é uma pessoa comum. Então acho que esta realidade da pessoa comum ser linda faz com que todas as pessoas comuns comecem a ambicionar ser dessa maneira. Só que isso acaba por ser uma prisão imensa. Porque quando uma pessoa começa a mexer, uma pessoa, afinal não estou tão bem aqui, não estou tão bem aqui, não estou tão bem ali. E depois isso é uma coisa constante, também é preciso dinheiro. Os novos procedimentos estéticos não são uma coisa como tu fazias uma vez e ficou. São procedimentos que tu tens que fazer mais ou menos 6 em 6 meses. Há pessoas que depois já ficam com depressão só a pensar que não vão ter dinheiro para fazer o próximo, para manter aquilo. As pessoas depois vivem aprisionadas nessa coisa que não vão ter dinheiro para ficar ainda mais bonitas. E também há um outro lado negro de uma pessoa sentir-se sempre prisioneira de mostrar o melhor ângulo, seja fisicamente, seja emocionalmente. E às vezes uma pessoa acaba por ter aquela dificuldade de eu nunca vou conseguir mostrar o meu rosto sem imensa maquilhagem. Ou filtros, né? Não conseguem mais ver o seu rosto ao natural. Acham-se feias. E antes disso não achavam. Isso é muito interessante porque nos leva exatamente a tocar nas inseguranças das pessoas e este lado mais nocivo das redes sociais e como a importância exagerada que é dada às aparências no mundo digital faz com que muitas pessoas possam chegar a pontos muito complicados de saúde mental, porque muitas vezes eu acho que pode acontecer pessoas muito solitárias ou com menos competências sociais, digamos assim, que não conseguiram desenvolver tão bem competências de sociabilização, podem procurar através das redes sociais e desta aceitação digital nas redes sociais
podem procurar através disso serem reconhecidas, terem fãs, terem amigos, de certa forma, e acreditarem que essa produção de conteúdos constante e mostrar o melhor ângulo seja a melhor forma, efetivamente, de serem aceitos. E muitas vezes há um lado muito solitário nessas pessoas que têm imensos seguidores. A pessoa que neste momento ambiciona ser influencer, ela tem que viver para uma rede social. Ela não vai poder descurar das 8 da noite ou 7h30, que é a hora de pique, estar com um amigo e não postar não sei o quê. Não, vai ter que ser aquela hora e aquilo vai ser considerado mais do que um trabalho. Porque aquilo vai-lhe roubar, além do momento de trabalho, os tempos livres para fazer isto direitinho, para cumprir o calendário de marketing de rede social. Ela vai ter sim que cortar com algumas relações sociais. Pode ser algo muito sufocante e sem qualquer garantia de resultados. Temos centrado esta questão das aparências muito na parte das redes sociais e do mundo digital, mas muito antes desta realidade e além das redes sociais, sempre existiu este fascínio pelas aparências, como também já estávamos a dizer anteriormente. Demonstrar um certo estatuto conquistado através do carro que se compra, da casa, moradia. No fundo, seja no mundo digital, seja na vida real, esta questão de aquilo que os outros percepcionam que são as nossas conquistas é muito importante para a própria imagem que cada um tem de si. Isto sempre existiu. Eu sou da geração 90, tu da geração 80. Uma grande parte dos nossos pais têm moradias que hoje em dia nós, com a condição que eles tinham na época, não conseguiríamos comprar, nem passava pela nossa cabeça comprar. Só que era super importante para eles ter uma boa casa. Para quê? Não só para os filhos. Eles queriam ter uma moradia com uma sala bem bonita para receber os amigos. Tem sim o seu lado de confraternização, mas tem obviamente o lado de espera aí, eu também tenho uma boa casa para mostrar, sim, ou tenho um bom carro para mostrar, ou seja, simplesmente as coisas não eram tão ampliadas, não eram depois demonstradas nas redes sociais. Mas já havia esta pressão de sociedade de demonstrar um bom casamento, uma boa casa, filhos, carro, colocar na casa os quadros, as fotografias dos sítios que já viajaram, em sítios bem estratégicos. Ao mesmo tempo, essas conquistas e a demonstração mais ou menos pública dessas conquistas, será que podemos classificá-las como um luxo? A demonstração dessa superação na vida, a famosa expressão subir na vida, não é? Isto é algo que eu acho que eventualmente passa pela mente da larga maior parte das pessoas. E temos, a nível público, figuras que são o suprassumo desta realidade, como por exemplo o Cristiano Ronaldo e outras pessoas. Portanto, isto eventualmente está, pelo menos, como pano de fundo na mente de muita gente, conquistar algo e depois poder mostrar a toda a gente. Existe neste momento um documentário na Netflix que faz imenso sucesso, que é sobre a Georgina, a companheira do Cristiano Ronaldo, e simplesmente aquilo é um documentário de como ela vive com todo aquele dinheiro. Basicamente é isso, aquilo não tem nada mais. E as pessoas gostam de ver, de sonhar, não é? Porque o Cristiano Ronaldo em Portugal é uma figura muito importante, não só pelo futebol, mas sempre o Cristiano Ronaldo, em criança, não tinha nada. E então ele exibe constantemente os carros, as viagens, as casas de sei lá quanto, principalmente para pessoas que vivem no mesmo meio que ele, um meio muito pobre, é pensar, eu um dia também posso ser essa pessoa. O Cristiano Ronaldo não é só pelo futebol, mas sim porque ele vem de um meio muito pobre e hoje em dia é milionário. Mas quando falamos, lá está, em subir na vida ou alcançar estas conquistas ou o sucesso, porque aquilo que é sucesso também é muito discutível e varia muito de pessoa para pessoa e até nas fases da vida. Quando falamos em sucesso, subir na vida, conquistar algo importante, falamos muito também de corresponder a certas expectativas sociais, como, por exemplo, a formação que tu tens, a profissão e depois o namoro, o casamento, o carro, a casa, os filhos. Isto também nos leva à tal escada relacional que hoje em dia se fala muito daquilo que é esperado das pessoas a nível social e que as pessoas precisam de corresponder de certa forma e muitas vezes nem questionam exatamente se aquilo lhes faz sentido para si enquanto indivíduos e enquanto pessoas. Mas esta questão de pôr um visto em cada um destes degrauzinhos da escada relacional muitas vezes não é muito questionado e tem também uma importância muito grande enquanto aquilo
que nós aparentamos para a sociedade. E fazendo aqui um elo importante para as redes sociais, muitas mulheres não têm o desejo de ser mães, mas incomoda-lhes que constantemente sejam inundadas com esses stories das amigas, da gravidez, da barriga, do momento com o filho, de não sei quê, da papinha, nananana. E então de repente a pessoa parece que está a ser invadida com uma coisa que a sociedade espera. Ora bem, eu estou a ser mãe, então tu se calhar também deves ser. E então essa coisa dos stories acaba por nos influenciar um pouco a ir naquilo que o outro quer, naquilo que o outro está a fazer. Mas vamos pensar bem, nós realmente queremos isso para nós? A pessoa muitas vezes até sente-se bem solteiro, ou sem filhos, ou tudo mais. E eu até acho que há pessoas que, por exemplo, no Natal, nem se sentem assim tão mal a passar o Natal sozinho. Mas simplesmente abrir a rede social e ser constantemente invadido com as fotos familiares, as camisolas de Natal, os pijamas de Natal, as árvores maravilhosas, as mesas recheadas, começam a sentir-se sozinhos por causa da comparação. Se calhar hoje, mais do que nunca, há esta pressão para se ter a família feliz ou pertencer-se à família feliz e, em nome da família ou de um casamento, manter uma certa fachada muitas vezes. Felizmente, o facto de já termos feito 50 anos sobre o 25 de Abril é muito importante porque hoje em dia, por exemplo, a possibilidade do divórcio unilateral é uma coisa conquistada completamente, portanto, quero acreditar que existe muito menos pessoas, e principalmente mulheres, que ficam naquela situação de estarem super infelizes em determinados casamentos e em determinadas situações só por causa das aparências. Sabemos que muitas vezes são, de facto, questões económicas, muitas vezes as pessoas não conseguem... Na maioria muitas vezes é um problema que continua a acontecer no sistema capitalista onde vivemos, mas pelo menos as pessoas têm muito mais a possibilidade de efetivamente se separarem, serem mais fiéis ao seu coração e à sua verdade interior. Queremos acreditar que, de facto, as aparências não são o suprassumo daquilo que é o mais importante, porque efetivamente não o são. Mas esta realidade das famílias felizes, ou da imagem perfeita, ou pelo menos aquilo que passa para o exterior ser uma aparência imaculada, digamos assim, é uma coisa que continuamos a ver muito ainda em figuras públicas e, eventualmente, os CEOs das grandes empresas e principalmente os políticos ainda representam muito estas caixinhas da família feliz, muito heteronormativa, apesar de começarmos a ter alguns exemplos contrários, felizmente. Muitas vezes, por exemplo, a primeira-dama é um adorno quase. Esta realidade começa a ser desconstruída, mas ainda temos um mundo ocidental que ainda é muito patriarcal, de certa forma. Parece que ainda existem demasiadas vantagens em manter uma imagem muito perfeitinha, mesmo que a realidade seja outra. Sobre aquilo que tu falaste da mulher adorno, isso é uma coisa que se comenta muito no caso da Melania Trump, porque não se vê mínima intimidade nem cumplicidade de casal entre os dois, ou seja, parece que ela realmente é um objeto de decoração ali nos momentos em que ele fala, que também associa-se um pouco à personalidade fria dele. Mas acho que existe muito essa dificuldade de acreditarem que um político, por exemplo, que é uma pessoa que vai representar muita gente, ter uma vida diferente do comum, sem aquele casamento, sem o filho, sem a família tradicional. Já existe, sim, algumas pessoas que fogem, como o presidente de Luxemburgo, mas essas pessoas são vistas sempre como uma exceção à regra, ou seja, muita gente vai efetivamente falar sobre isso e foi muito sofrido para a pessoa conseguir. E essa pessoa tem muita gente que não gosta daquilo e tem muito mais medos do que qualquer outro político de sofrer um atentado. É muito, muito, muito importante existirem estas figuras de relevo que mostram uma realidade sua que seja diferente das normas tão instituídas e tão restritas que muitas vezes temos como exemplo, até para servirem de exemplo a outras pessoas. Mesmo em Portugal, felizmente, já temos alguns políticos que começam a sair do armário, por exemplo. Já tivemos no CDS e no PSD, portanto, quadrantes mais à direita, e já tivemos o Duarte Costa, a Fabíola Cardoso, a Graça Fonseca, o Miguel Valde Almeida, mas eu acho que a figura que mais se destaca em Portugal, por ter visibilidade, ter o seu poder e, de facto, mostrar uma realidade diferente da sua vida, é a Mariana Mortágua. Portanto, ela, quando assumiu ser lésbica, foi muito importante para a comunidade LGBT ou qualquer outra pessoa que sinta que tem uma realidade que é
diferente da heteronormativa, porque poder e visibilidade andam de mãos dadas. Portanto, é fundamental figuras de relevo e de visibilidade poderem mostrar outras formas de se estar na vida pública sem ter de corresponder sempre a um padrão, sempre igual. Essas imagens diferentes políticas é importante para conseguir destornar um bocadinho essa imagem do político, o patriarcado, a tentar ainda colocar as mulheres para baixo. Ficamos com a sensação que, independentemente da década em que se vive, há sempre uma certa obsessão com as aparências a nível social. Será que isso é intrínseco à própria ideia de sociedade entre o ser e o parecer? Esta obsessão com as aparências, o que é que pode esconder ou, na verdade, revelar inseguranças acerca das pessoas? Uma das nossas maiores obras literárias, Os Maias, é precisamente sobre a pressão da sociedade, e já não havia redes sociais, não havia nada, e já havia uma grande pressão de sociedade, sempre houve. Eu acho que há uma obsessão, sim, no parecer, mesmo antes das redes sociais. Tem aquela música, é melhor ser alegre do que ser triste, não é? A alegria é a melhor coisa que existe, e realmente há pessoas que têm uma obsessão sempre em mostrar que estão bem, que não têm fragilidades, têm dificuldade a dizer que fazem terapia, ou ir até à terapia. As pessoas têm muita dificuldade a mostrar as suas dores. Eu quero acreditar que a maturidade nos vai ajudando a sermos mais autênticos, de certa forma, porque independentemente de vermos uma cara bonita, muitas vezes um sorriso é mais importante, e um sorriso genuíno ou uma lágrima revela mais a nossa alma, o nosso espírito, digamos assim. E, efetivamente, ter uma vida autêntica não tem preço, é uma coisa mesmo fundamental para estarmos bem, independentemente das pressões da sociedade ou da pressão que nós colocamos em nós mesmos. Este foi o 4º episódio do nosso podcast. Esperamos que tenham gostado. Até à próxima!